Fala, Cezinho, meu coração, seja bem-vindo a mais uma aula comigo, tio Léo na área. Agora vamos aí a parte de diagramas lógicos, né? A gente viu quantificadores lógicos, vimos lá os quantificadores universais, vimos também os quantificadores existenciais ou particulares, e agora a gente vai ver diagrama lógico que tem muita relação com os quantificadores, beleza? E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a representação gráfica desses quantificadores que a gente acabou de ver, certo? Então vamos lá. Sempre que uma questão for falar desses quantificadores, você precisa ter em mente os diagramas possíveis. Então, para quem já estudou teoria dos conjuntos aí em matemática, vai ter um pouco mais de facilidade. Quem não estudou, beleza, vai aprender aqui agora. Então, a gente precisa pensar nos dois casos. Então, se a gente está analisando uma questão e a gente fez só um caso, por exemplo, e por acaso ficaram lá duas respostas, a gente tem que pensar no outro caso. E esse outro caso provavelmente vai eliminar uma das duas. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Quando a questão fala assim, todo A é B, todo A é B. O que eu tenho que pensar quando ele fala isso? Bom, quando ele fala todo A é B, a gente, deixa eu pegar, ó, a gente precisa pensar no diagrama de algumas formas. Nesse caso aqui, só duas. Então, ó, todo A é B. Como é que eu posso fazer os meus diagramas? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Essa é uma das maneiras, como eu falei, não é a única, mas pode ser assim. Eu posso representar esse meu conjunto de dentro como o conjunto A e esse meu conjunto de fora como o conjunto B. E nesse caso aqui, veja que todo A, todos os elementos desse meu conjunto A é B, porque está dentro do conjunto B. Então, essa é uma das formas, certo? Uma das formas, mas não é a única. Você também precisa ver que eles podem estar, os conjuntos podem ser iguais. Então, eu também poderia representar dessa forma aqui, ó. Este aqui é o conjunto A e, ao mesmo tempo, ele é o conjunto B. Então, se a questão fala todo A é B, tem que satisfazer esses dois modelos, porque nesses dois modelos eu tenho que todo A é B. Tranquilo? Então, olha só, vamos avaliar cada uma dessas alternativas aqui entre verdadeira, falsa ou inconclusiva. Vamos lá, ó. Julgue cada item em verdadeiro ou falso. Todo A é B. É lógico que é isso que a gente está avaliando, né? Então, aqui, ó, eu tenho que todo A, sim, todo A é B. Aqui eu tenho também que todo A é B. São iguais, né? Então, essa primeira, obviamente, ela precisava ser verdadeira, né? Que é o caso que a gente está estudando. A segunda aqui, ó. Algum A é B. Olha só, eu tenho aqui algum A é B. Aí você fala, Léo, não, são todos os A's que são B. Mas olha só, se eu tenho o todo A é B, se eu pegar um pouquinho aqui do A, um pouquinho aqui do A, algum A, esse algum A que eu peguei aqui, ele é B? É. Então, nesse caso, guarda, Cezinho, sempre que se o A todo é B, se ele perguntar algum A é B, sim, isso é verdadeiro, certo? E nesse caso também, algum A é B? Sim, se eu pegar algum A aqui dentro, ó, peguei esse A aqui, ó, algum A é B? É. Então, essa também vai ser verdadeira. A terceira, algum A não é B? Vamos lá. Tem algum A aqui que não é B? Não tem, né? Ele teria que estar do lado de fora. Aqui, tem algum A que não é B? Também não. Então, essa terceira aqui, ó, algum A não é B? Ele fala, né? Algum A não é B. Isso é falso. Certo? Todo A é B. E a letra D, ele fala, nenhum A é B. Não, tá errado, né? Porque todo A é B. Então, essa aqui também é falsa. Então, sempre pensando nisso, sempre que eu for verificar um diagrama, eu preciso lembrar desses dois casos. Eu preciso avaliar os dois casos. Tranquilo? E a gente vai entender isso muito melhor nos exercícios. Vamos lá. 2. Representação gráfica do nenhum A é B. Esse é o mais tranquilo. Por que ele é mais tranquilo? Porque nenhum A é B, eu não posso ter esses conjuntos encostando um no outro. Deixa eu só pegar ele aqui, ó. Eu tenho aqui o A e tenho aqui o B. Eles são conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Aqueles conjuntos que não têm interseção. Nenhum A é B. Não tem outra forma de escrever. É só essa. Né? Então, ó, nenhum A, nenhum
elemento que está aqui, ele é B. Então, eles estão completamente isolados. Então, esses dois quantificadores são universais, né? O de cima a gente tem duas opções, para o todo, para o qualquer, para o quem, né? Qualquer um quantificador universal afirmativo. E aqui o quantificador universal negativo só tem esse caso, tá? Esse é o mais tranquilo. Então, vamos lá, vamos julgar os itens. Todo A é B? Negativo, né? Nenhum A é B. Então, isso aqui é falso. A segunda, algum A é B? Algum A está dentro de B? Também não. Essa também é falsa. A terceira, algum A não é B? Fala que algum A não é B. Galera, algum A não é B? Se eu pegar algum A aqui, ó, peguei esse A aqui, algum A não é B. Esse aqui, qualquer um que eu pegar aqui, ele não vai ser B. Então, essa é verdade. A D, nenhum A é B. Essa é exatamente o caso que a gente está estudando, então, obviamente, essa é verdade. Certo? Então, tá aí a avaliação da representação gráfica, nenhum A é B. E agora a gente vai para os quantificadores existenciais ou particulares. Aí esse aqui tem muito caso. E é aqui que mora o problema. Então vamos lá, vamos devagar para a gente não deixar passar nada. Vou até fazer aqui menorzinho, senão nem vai caber. Olha só, algum A é B. O caso mais clássico é esse aqui, ó, onde eu desenho aqui o conjunto A, o gráfico A e o B. E aí aqui eu tenho algum A é B, esse A aqui, ó, se eu pegar esse A aqui, ó, algum A é B? Esses que estão na interseção, eles são A e B ao mesmo tempo. Então, esse é um caso onde algum A é B. E olha, pode ser algum A, mas ali no algum eu posso usar qualquer do EPA, né, que eles são sinônimos. Então, pode ser o existe, pelo menos um, ou algum, certo? Então, esse é um caso. Um outro caso é um que a gente já avaliou aqui em cima, inclusive dá até para a gente pegar o desenho, que é esse caso aqui. Vamos lá. Ficou para trás. Então, esse caso aqui é um outro caso que a gente precisa avaliar. Por quê? Olha só, eu vou colocar o A aqui fora e o B ali dentro. Então, o de dentro, o de fora é A e o de dentro é B. E olha só, algum A é B. Isso aqui representa esse caso? Algum A é B, ó. Todos esses que estão aqui dentro, ó, eles são A. Eu vou pegar esse pouquinho aqui, ó, esse aqui, esse elemento. Esse elemento é A? É. Ele é B? É. Então, algum A é B? É. Então, poderia ser representado também dessa forma. Mas também poderia ser representado ao contrário. Olha só ajeitar aqui. Poderia ser representado também da seguinte forma: o conjunto de fora ser o B, conjunto de fora ser o B, e o de dentro ser o A. E aí, veja só, algum A é B? Olha só, esse aqui é um A, ele é B? É, então algum A é B. Esse aqui também é um caso. Então, agora o A pode estar dentro, o A pode estar fora, eles podem ter uma parte de interseção, e além disso, um caso também que a gente já avaliou lá em cima é o caso em que eles são iguais. Se eu tenho aqui, ó, na mesma figura aqui, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, então os conjuntos A e B eles são iguais. Então, nesse caso, eu tenho também que algum A, ó, peguei esse A aqui, algum A é B. Então, cuidado com o EPA, porque o EPA ele tem vários casos para serem analisados. E se a gente esquecer de algum caso, pode ser que te leve ao erro da questão, beleza? Olha só, vamos avaliar aqui embaixo, ó. Todo A é B. Todo A é B. Eu tenho nessa primeira aqui, todo A é B? Negativo, Léo. Esse A que está aqui fora, ó, ele não é B. Então eu não posso afirmar que todo A é B. Então essa, por enquanto, avaliando só essa primeira, seria falso. Avaliando a segunda, todo A é B? Todo A é B? Não, esse A que está aqui fora, ó,
não é B. Então, se fosse analisar usando a segunda figura, também seria falso. Agora, se você fosse avaliar usando só a terceira imagem, todo A é B? É. Se você fosse usar a quarta imagem, todo A é B, também seria o quê? Verdadeiro. Então, cuidado para não usar apenas algumas das imagens, porque isso pode te levar ao erro. Se você usasse uma das duas primeiras, você ia falar que todo A é B, é verdadeiro. Se você, ó, falso, né? Se você usasse uma das duas últimas imagens, você ia concluir que todo A é B, é verdadeiro. Então, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, a gente vai classificar como inconclusivo. Beleza? Cuidado, Cezinho, cuidado, cuidado com os gráficos que você vai usar. Existem algumas formas de escrever cada um. Então vamos lá. Letra B. Algum A é B? Galera, esse é o que a gente está estudando, né? Então, obviamente, vai ser, ó. Algum A é B? Esses A's aqui são B. Algum A é B? Todo esse A que está aqui dentro é também B. Algum A é B? Sim, esses A's que estão aqui são B. E algum A é B? Sim, porque são iguais, certo? Então, nesse caso, é o caso que a gente está estudando. Esse caso é verdadeiro. A C. Algum A não é B. Se você usar esse caso aqui, ó, algum A não é B, ó, algum A, esses A's aqui não são B. Você ia classificar como verdadeiro. Você ia falar, opa, essa é verdade. E esse aqui é o gráfico mais utilizado. E ele te leva ao erro. Olha assim, olha agora. A segunda imagem, algum A não é B? Ó, se eu pegar esses A's aqui, ó, todos esses A's que estão aqui fora, eles não são B. Então, algum A não é B? Verdade. Agora, aqui, algum A não é B? Olha só, todos os A's são B's. Então, essa aqui é falsa. Aí já era, né? A partir desse momento já é inconclusivo. E a última também, ó, algum A não é B? Não, todos os A's são B, então aqui seria falso. Então, como é verdadeiro em alguns e falso em outros, essa aí também é inconclusiva. Cuidado, Cezinho, cuidado com esse algum A é B. Muito cuidado. Então vamos lá. Letra D. Nenhum A é B. Bom, na primeira, nenhum A é B é falso. Por quê? Eu tenho esse A aqui que é B. Então nenhum A é B. Isso é falso. Na segunda, nenhum A é B. Todos esses A's que estão aqui, ó, são B. Então essa aqui é falso. Terceira imagem, nenhum A é B. De novo, ó, todos esses A's são B. Então o que ele está falando ali é falso. E na última, nenhum A é B. Não, ó, todos os A's são B. Então essa aqui também é falsa. Então essa D, nenhum A é B, é falsa em todas. Então ela é falsa se eu for usar esse diagrama. Beleza? Então, agora a gente viu os quantificadores universais e já vimos aqui com os quantificadores existenciais. Porém, vamos fazer uma última análise aqui, usando novamente os existenciais, só que agora com uma outra análise. Então vamos lá. Algum A não é B. Ele colocou esse não aqui, ó. E o que que muda? Quais são os gráficos possíveis nesse caso? Vamos pegar aqui. Vamos lá. O primeiro caso é igual o primeiro caso lá de cima, certo? Então tá aí. O segundo que a gente precisa pensar é, é esse caso aqui, igual ao do nenhum, que eles são disjuntos. E terceiro caso. Terceiro caso é um também que a gente já avaliou, que também cabe aqui. Então, como é que vai ficar? Olha só. No primeiro aqui, tanto faz, ó, A é B. Então, ó, algum A não é B. Algum A não é B. Então, algum A não é B, ó. Tem esses caras aqui. Algum A não é B. Na segunda, A e B. Algum A não é B. Pô, todos os A's, né? Então, se eu pego qualquer A aqui, ele não é B. Então, algum A não é B. Verdadeiro também. E a última, eu vou chamar esse de fora de A e esse aqui de B. Por quê? Algum A não é B. Todos esses A's que estão aqui, ó, não são B.
Então, para esse caso, algum A não é B, a gente tem esses três diagramas que a gente precisa avaliar, beleza? Já já vamos ver como é que é esse exercício, que é a melhor parte, né? Praticar. Vamos lá. Letra A. Todo A é B. Todo A. Todo A é B? Não. Esse A aqui não é B, ó. Aqui é falso. A segunda, todo A é B? Pô, nenhum A é B, né? Eles estão completamente separados, eles são disjuntos. E a última imagem, todo A é B? Não, esses A's que estão aqui fora, eles não são B. Então essa também é falsa. Então, tudo falso. Se eu for avaliar a primeira aqui, é tudo falso. A segunda, algum A é B. Vamos lá? Algum A é B. Na primeira, algum A é B. Ó, esse A aqui é B. Então, na primeira, algum A é B, é verdadeiro. Se eu for analisar a segunda imagem, algum A é B? Nesse caso aqui, não. Nenhum A é B. Então, essa aqui é falsa. Então, se um é verdadeiro, outro é falso, isso aqui já deu inconclusivo. Mas vamos ver o último. Algum A é B. Algum A é B, sim. Todos esses A's que estão aqui, ó, são também B. Então, algum A é B, aqui seria verdadeiro. Então, como eu tenho verdadeiro e tenho falso, eu não posso concluir nada. Então, essa vai ser inconclusiva. Letra C. Algum A não é B. Vamos lá. Algum A não é B? Ó, esses A's aqui não são B. Então, isso aqui é verdadeiro. Olha aqui. Algum A não é B? Todos esses aqui não são B. Então, algum A não é B? Sim, verdade. E a última imagem, algum A não é B? Todos esses A's que estão aqui, ó, não são B. Então, é verdade também. Então, obviamente, aqui deu tudo verdade, até porque é o caso que a gente está avaliando, né? Então, tinha que dar verdade. Beleza? E a última ali, ó, letra D, nenhum A é B. Vamos avaliar cada uma das imagens. Nenhum A é B. Então, ó, aqui eu tenho nenhum A é B? Falso, né? Porque esses A's aqui são B. Então, aqui é falso. A segunda, nenhum A é B. Ah, verdadeiro, ó. Nenhum A aqui, ó, é B. Então, essa é verdadeira. Já deu um falso no verdadeiro, essa aqui vai ser inconclusiva. Mas vamos lá. Nenhum A é B. Ó, todos esses A's que estão aqui, eles são B. Então, essa aqui também é falsa. Então, se é falso e verdadeiro, essa aqui é inconclusiva. Então, tá aí, Cezinho. Teoria dessa parte de diagramas. Lógico, é exatamente isso. O que que a gente precisa agora? A gente precisa pegar questões para ver como que isso vai ser aplicado nos exercícios. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto, aguardo você lá no próximo vídeo. Um abraço.